Olá pessoal, professor Wagner aqui mais uma vez. Bora dar início então à nossa última disciplina da parte específica de produção animal. Nós iremos falar agora sobre o bem-estar animal, tá? Iremos abordar uma série de conceitos e práticas que são fundamentais quando nós tentamos, quando nós buscamos, né, a máxima eficiência produtiva. O objetivo aqui dessa disciplina é passar para vocês noções básicas sobre o que é o bem-estar e ações de manejo que nós podemos fazer no nosso dia a dia para proporcionar a condição de bem-estar para os nossos animais, para que nós possamos produzir de forma satisfatória, tá? Então, vamos começar apresentando o cronograma da nossa disciplina. Esse cronograma já está disponível lá no AVA, tá? Então, logo na parte superior do AVA, vocês vão ter acesso ao nosso cronograma, beleza? Nossas aulas síncronas serão realizadas nas terças e quartas, tá? Então, terça-feira nós teremos uma aula, na quarta nós teremos outra aula, beleza? A ideia é que nessas duas aulas a gente consiga abordar todo o conteúdo, tá? Trazer esse conteúdo de forma mais objetiva e mais aplicável no nosso dia a dia, beleza? E os demais dias serão disponibilizados para vocês materiais complementares ou materiais para estudo, tá? E lembrando que todo dia nós temos um questionário disponível. Até quinta-feira nós teremos os questionários parciais, referentes a cada tópico, tá? E na sexta-feira nós teremos o questionário final, que é liberado a partir das 18 horas. Lembrando que os questionários ficam sempre disponíveis até o final do curso, beleza? Então, quem porventura não finalizar os questionários dentro do prazo da disciplina, que é de segunda a sexta, vocês poderão fazer esse questionário posteriormente, tá? As aulas síncronas, pessoal, só relembrando, tá? São aulas gravadas que nós retransmitimos elas através do Google Meet, tá? Então, nós temos o link, tá? Para que vocês possam acessar. Então, no topo da página, vocês vão ter acesso ao link para vocês entrarem na transmissão ao vivo, tá? Isso para quem desejar acompanhar essa aula de forma síncrona, de forma ao vivo, tá? Porém, essa mesma aula que é transmitida no Google Meet, ao vivo, no horário pré-estabelecido ali no cronograma, ela também fica disponível na plataforma, tá? Então, você pode assistir essa aula posteriormente, tranquilo? A ideia é que vocês consigam, né, administrar melhor o tempo de vocês e assistir essa aula dentro do melhor horário possível, tá? A ideia do curso é que vocês façam todas as atividades, assistam todos os materiais, leiam todo o conteúdo e absorvam o máximo possível de informação, tá? E façam as atividades, porque as atividades é que vai mensurar, né, o rendimento de vocês e, consequentemente, garantir a aprovação para que vocês possam obter o certificado ao final do curso. Beleza? Pessoal, só relembrando, tá? Nós temos as nossas ferramentas de interação, que é o que? O chat. Então, o chat sempre está disponível, né? Ou eu estou disponível no chat durante os momentos síncronos. Então, qualquer pessoa que quiser tirar alguma dúvida em tempo real, pode mandar durante o nosso momento síncrono, ou seja, terça e quarta-feira, pode mandar mensagem no chat, que eu estarei disponível lá para poder atender essas solicitações. Ou se você tiver uma dúvida, está estudando a qualquer hora do dia e surgiu alguma dúvida referente ao conteúdo, vocês podem postar aqui no fórum, tá? Todas essas ferramentas estão na parte superior do curso, certo? Então, quando vocês abrirem a página da disciplina, vocês já vão ter lá o nosso cronograma, essas ferramentas de interação e o link para você acessar a aula síncrona se você quiser assistir ela ao vivo, beleza? Então, pessoal, fiquem à vontade para usar as ferramentas, tá? O nosso objetivo aqui é tentar sanar o máximo de dúvida possível de vocês. E agora a gente vai fazer uma abertura da disciplina, tá? Que ele é um tópico que veio para fechar essa parte de produção animal dentro do curso de vocês, que é o curso de auxiliar em agropecuária. Então, eu trago aqui uma representação, novamente eu trago o triângulo, tá? Eu gosto muito dessa representação, já falei isso em aulas anteriores, mas vamos focar agora nas três áreas que nós estamos trabalhando dentro do nosso curso, tá? Então, nós tivemos primeiro a disciplina de sanidade, tá? Depois nós tivemos a disciplina de nutrição e agora nós iremos abordar o tema bem-estar
E eu coloquei aqui barra manejo, porque bem-estar está diretamente associado ao manejo que nós fazemos com esse animal. Tá? Então, assim, pessoal, a gente tem que entender, né, que esses fatores se complementam, beleza? Então, nós temos que na base dessa pirâmide de produção aqui, nós temos a nutrição, tá? Então, a nutrição é algo básico para os nossos animais e é o primeiro ponto que nós temos que intervir quando nós queremos mudar o nosso cenário produtivo, tá? O segundo ponto, sanidade. Então, assim, uma vez que eu ajustei a alimentação, eu tenho que ter animais sadios para que eles possam ser responsivos a essas dietas que eu ajustei, certo? Uma vez que eu tenho a nutrição e a sanidade bem estabelecida, pessoal, eu vou focar então no manejo, tá? E quando nós falamos de manejo, nós temos que nos atentar ao bem-estar animal. Então, quando a gente vai trabalhar dentro do processo produtivo, quando a gente vai trabalhar com animais, nós temos que entender que esses animais são seres vivos, eles possuem sensibilidades, né, a fatores externos, a estresse, a dor, e nós temos que entender um pouco disso para poder trabalhar com esses animais da forma mais tranquila possível, de modo a garantir que esses animais eles tenham as liberdades deles mantidas, tá? Lembrando, pessoal, que nutrição e sanidade são critérios que devem ser atendidos para que você alcance uma condição de bem-estar, tá? Então, nutrição e sanidade não só é essencial para que você tenha dentro do cenário produtivo algo bem estabelecido, como também é essencial para que você alcance, que proporcione ao animal uma condição de bem-estar, tá? Então, o conceito de bem-estar está diretamente associado, né, a você garantir que o animal tenha as suas condições básicas, né, as suas condições naturais garantidas, tá? As suas liberdades, o acesso a um alimento de qualidade, o acesso a um ambiente que proporcione conforto térmico, enfim, que ele consiga expressar as suas características naturais, né, seu comportamento natural. A ideia é que o animal ele consiga ter um ambiente de produção o mais próximo daquilo que ele teria numa condição de ambiente aberto, numa condição natural. Então, todos os animais que nós trabalhamos, os animais de criação, são animais provenientes, oriundos, né, enfim, de animais nativos. Esses animais, se não fossem os seres humanos terem domesticados e começado a criar, a cultivar esses animais estariam na natureza. Então nós temos que tentar, dentro da nossa possibilidade, dar condição de que, dentro do sistema de produção, esse animal tenha uma condição mais próxima possível do que aquela que ele teria na natureza, tá? E aí, durante a disciplina, pessoal, a gente vai abordar a parte de início, né, uma parte mais conceitual, e depois nós iremos tentar trabalhar de forma mais aprofundada, de forma mais detalhada, algumas situações dentro da especificidade de cada criação. Então, a gente vai falar um pouquinho de bem-estar na bovinocultura, depois a gente vai falar um pouquinho de bem-estar na suinocultura, e depois a gente vai fechar falando de bem-estar na avicultura e depois até mesmo na piscicultura, pontuando alguma coisa, tá? Mas, quando nós falamos de bem-estar, normalmente os temas mais tratados, né, é a parte de bovinocultura, tanto de leite quanto de corte, e suínos e aves, tá? Então, esses são as áreas assim de maior gargalo. E aí, o que a gente aprender, pessoal, dentro dessas criações, dessas áreas, a gente pode replicar, a gente pode aplicar isso em praticamente todos os cenários produtivos de qualquer espécie animal que a gente venha trabalhar, tá? Lembrando que a questão de bem-estar, ela não só está atrelada ao cenário produtivo, que é o enfoque que nós iremos dar dentro da disciplina, mas isso se aplica também a animais domésticos, animais de estimação, tá? Então, muita informação que a gente vai passar para vocês acaba extrapolando um pouco esse cenário produtivo e fazendo um pouco mais de sentido dentro da nosso dia a dia, né? Pensando nos nossos animais de estimação, animais domésticos que nós temos, né? Em nossos lares, em nossas residências. E aí, pessoal, só para contextualizar um pouco mais, né? A gente tem que entender então que esse animal, o animal de produção, ele é um animal que, teoricamente, ele seria um animal nativo, se ele não tivesse, ele estaria na natureza, né? Estaria ali no ambiente natural, se ele não tivesse sido domesticado pelo ser humano, tá? Então a ideia é que a gente consiga proporcionar esse animal
condições satisfatórias de sobrevivência, né? E como que a gente vai fazer para que esse animal, um animal de produção, né, que estaria ali na natureza, que esse animal possa, dentro do cenário produtivo, ter acesso, né, a uma condição que garanta o bem-estar, que garanta que ele consiga, né, ter um ambiente ali o mais próximo possível daquilo que ele teria na natureza. Então, basicamente, pessoal, coisas simples, ações bem tranquilas que a gente pode adotar para poder proporcionar essa condição ao animal, tá? Como o quê? Acesso à água de qualidade, tá? Basicamente, proporcionar uma condição térmica adequada, uma nutrição bacana para esses animais. Então, aqui a gente percebe na ilustração de baixo aqui, os animais à sombra, então, assim, proporcionar um ambiente sombreado, que os animais tenham espaço para se locomover, né, para poder transitar, enfim. Então, assim, desde você ajustar a lotação de uma pastagem, de um piquete, de um curral, de uma baia, tá? A você dar condição térmica nesse ambiente, a você proporcionar ali mecanismos para poder melhorar o conforto dos animais naquele ambiente. Então, assim, o acesso a uma pastagem de qualidade, com altura adequada, com a nutrição adequada, você proporcionar sanidade adequada para esses animais. Então, uma infinidade de situações simples, pessoal, que nós possamos, então, entender um pouco desse cenário, dessa perspectiva, né, para que a gente possa, no nosso dia a dia, adotar medidas simples que vão efetivamente atingir o objetivo de garantir esse animal uma condição mais próxima possível daquilo que ele teria no seu ambiente natural, tá? E aí, quando a gente fala de criação de aves e suínos, são criações que são mais polemizadas, né? Até por causa da grande maioria dessas criações ocorrerem em ambiente confinado. Então, a gente tem que entender que trabalhar com bem-estar, não necessariamente eu sou obrigado a adotar sistemas de criação extensivos, solto, né? Eu posso, dentro de um sistema de criação altamente intensificado, como a suinocultura industrial ou a avicultura industrial, eu posso tranquilamente adotar mecanismos de bem-estar aqui dentro, tá? A ideia é, eu vou ter um ambiente ali muito mais severo para o animal, sim, só que dentro desse ambiente severo, eu estou tentando garantir o bem-estar do meu animal. Como? No caso dessa imagem aqui, embora a gravação acaba ficando um pouco em cima, tem um ventilador, né? Tem um sistema de nebulização. Então, sim, o conforto térmico aqui está sendo adequado. Os comedouros, né? São automáticos, então, assim, esses animais estão sendo bem alimentados. O acesso à água, né? Feito de forma automática, então os animais não estão passando sede, não estão passando fome. A lotação, então está trabalhando com a lotação adequada, tá? Daquilo que a literatura preconiza, né? Que recomenda. Enfim, então mesmo dentro de um sistema altamente tecnificado, intensivo, com altas lotações, você consegue dar padrões de bem-estar dentro desse cenário. É lógico que existe uma pressão para que se adote sistemas de produção mais próximos do natural, tá? De animais soltos. Só que esses sistemas acabam ainda não tendo tanta produção ou produtividade, né, em alguns casos. E aí, pela demanda muito alta de produção de alimento, acaba que não tem como a gente abrir mão desses sistemas altamente especificados, tá? A exemplo, a avicultura industrial. Pensando na suinocultura, que também é outra criação que a gente faz muito em ambiente confinado, né? A suinocultura industrial. Então, assim, desde você condicionar um ambiente do ponto de vista sanitário adequado, né? Então, assim, aqui nós temos animais na creche com piso gradeado de plástico, né? Então, assim, isso aqui proporciona uma condição de limpeza, de sanidade para esses animais. Nós temos aqui instalado um sistema de corrente, né? Para que esses animais tenham aqui um mecanismo de dissipar estresse, né? De distração, algo para interferir na questão do lazer do animal, né? Então o animal ele tem ali uma distração, um local para poder morder, brincar, se distrair. Isso é essencial para que esse animal tenha uma condição de bem-estar, ou seja, ele consegue manifestar um comportamento natural que ele teria na natureza, né? Além de você ter redução de problemas como canibalismo e uma série de outras situações, né? Animais muito estressados, enfim.
nutrição adequada, né? Animais sadios, então a gente percebe que todos os leitões muito bem sadios, então assim, os animais estão sendo nutridos, estão tendo acesso a água de boa qualidade, tem aqui um piso gradeado que não deixa eles terem contato com os dejetos, tá? Pode ter um sistema aqui de ventilação instalado, que esses animais então vão ter uma condição de conforto térmico bacana. Então, bem-estar é isso, pessoal. Bem-estar é eu, dentro do meu cenário produtivo, eu buscar as melhores soluções possíveis, né? Para condicionar, para dar conforto para o meu animal, para que ele tenha condição de produzir, né? Que é aquilo que a gente espera, porém dentro de um cenário onde ele tenha garantido algumas condições, né, básicas que ele teria se ele tivesse no ambiente natural, né? Então a gente não pode trabalhar com muitas restrições em cima desse animal. A gente tem que dar para ele condições para que ele tenha um ambiente produtivo muito próximo daquilo que ele teria na natureza. E aí nós iremos abordar bastante aspecto teórico, né, referente a isso. Então a parte conceitual, eu creio que ela é bem interessante porque ela traz muitas informações, né, que a gente aplica tanto na área produtiva como no nosso dia a dia. E depois a gente vai focar, né, em detalhes mais pontuais referentes aos sistemas de produção de bovino de corte, de bovino de leite, suínos, aves e, se der tempo, né, não ficar muito carregado o nosso conteúdo, eu vou tentar falar alguma coisinha também sobre piscicultura, tá? Mas eu creio que se a gente conseguir fechar aí bovino de corte, bovino de leite, aves e suínos, dentro da nossa aula gravada, dentro da nossa aula síncrona, né, eu creio que a gente vai ter fechado o nosso conteúdo de forma bastante satisfatória, tá? Então, pessoal, finalizo aqui nessa essa apresentação da disciplina. Desejo a vocês bons estudos, né? Usem as ferramentas de interação e nós estamos aí à disposição para tentar auxiliar vocês, passar um pouco de informação, tá? Então, até a próxima, terça-feira, ou seja, amanhã, nós já temos um momento síncrono, né? Então, teremos aula sendo transmitida a partir das 18 horas e essa aula vai ficar gravada se vocês quiserem assistir posteriormente, tranquilo? Na quarta-feira também teremos nossa próxima aula síncrona e depois nós teremos materiais sendo postados até na sexta-feira, tá? Materiais e atividades. Bons estudos e nos vemos então amanhã.